E deu de quando eu vim pra aqui, que eu moro aqui. Quando eu vim pra aqui eu tinha 26 anos. Hoje eu tenho 57 e 58 anos. Então quer dizer que né? É 30 anos, não é? Eu trabalhava na roça. Trabalhava nessa tal de Esmeralda lá. Aí, mas eu comecei a trabalhar, eu tinha 6 anos. Trabalhei dos 6 até 26 anos na roça. Aí o resto dos outros tempos foi aqui mesmo. Mudei pra cá porque eu achei que era melhor, né? Porque capinar é difícil demais. Minha mãe veio pra cá no início dos anos 70. Eu nasci em 76. Quando eu nasci aqui, essa favela era bem menor. A favela ela veio num crescente, principalmente nos anos 80, 90, e depois ela deu uma estabilizada no quantitativo de população. No início dos anos 2000 nós começamos a viver o início do processo do programa Vila Viva, e esse processo demorou alguns anos, até que eles acabaram algumas obras e outras não foram concluídas, ou foram abandonadas no meio desse caminho. Era mais menos. Era mais menos as casas também eram mais pequenininhas. Agora melhorou muito, né? Melhorou muito. A rua era barro, muito barro. Uma lama só. Valia que a gente subia ali. Essa rua Flor de Maio era tudo lama. Passava lá cheio de barro até não aguentar mais. E assim, uma coisa que a gente não tinha, um problema que a gente tem hoje que a gente não tinha, a quantidade de carros e motos. Então a gente brincava na rua muito livre, muito tranquilamente, sem medo de ser atropelado. Hoje isso não é uma realidade mais. Hoje a rua é perigosa nesse sentido do carro e da moto. Mas aqui era uma dificuldade da água, faltava água demais, a luz era ruim, a luz era péssima. Tinha uns postes de madeira na rua aí, a energia que tinha. Aí depois que fizeram o asfalto que foi melhorando. Nossa, minha casinha era mais ruimzinha do que você tá vendo aqui. Porque eu não tinha nem fogão. Aí eu fiz dois tijolinhos assim, ó. Fiz uma trempinha assim, cozinhava nele. Porque é muito complicado. E as pessoas também quando vêm pra aqui, por exemplo, que não tem assim, não tem casa própria, não tem nada, então ele bate muita cabeça, né? Aí a gente foi construindo, o que nós conseguimos construir de alvenaria, essa parte que está aqui, tem uma parte para baixo aí que foi feito provisório e está no provisório até hoje. Não consegui terminar. Comigo e com ele, nossa. A favela hoje que eu digo de pouquíssimo tempo para cá, que vem uma desconstrução, né, inclusive midiática, né, de tentar dissociar a imagem da favela como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, com tráfico, com drogas, com violência. A favela sempre foi muito estigmatizada como espaço da violência, né? Muito, muito, muito estigmatizada com isso. Mesmo quando essa violência, em sua maioria das vezes, vinha de fora, era de fora para dentro, né? E aí, mas o estigma vinha para a favela. Essa percepção de lugar de moradia, lugar bom de se morar e de se viver, é muito nova, é muito recente. Talvez com esse enraizamento, com as pessoas crescendo com esse sentimento de gostar desse lugar, talvez elas comecem a mudar mais radicalmente esse cuidar desse lugar, né? Talvez elas consigam fazer na prática o que elas falam. Eu gosto, então eu cuido. É onde a gente consegue alguma coisa que é o melhor lugar. Eu não sei.
Eu sinto um pouco de coisa de lá dos lugares que eu já morei, mas eu gosto daqui. Estou aqui mesmo, acho que daqui eu fico até mudar para outra dimensão que não vai ser aqui mais. Não posso reclamar não, tá bom demais. Ah, não tinha lugar de jogar lixo, não. Agora tem, né? Mas de primeiro não tinha, não. Não, queimava eles. O que fosse que queimasse, queimava. Aí deixava por descer, né? Eu acho que tinha alguns lugares, assim, que eram lixões, sabe? Que as pessoas jogavam lixo, assim, tinha algum barranco, algum lugar, tinha alguns pontos na favela que eram esses lixões. Mas eu não consigo resgatar, porque igual eu tô falando, a gente produzia tão pouco lixo, entendeu? Que não tenho essa memória desse lixo para onde que ia. Era muito comum, né, na favela ter galinha, ter gato, ter cachorro. Então, assim, o resto de comida era sempre para os bichos. Lixo de banheiro era muito difícil de produzir, porque a maioria das casas eram fossa. Então, o descarte do lixo também era na fossa. Embalagens eram muito poucas. Então, eu não lembro, sabe, dessa profusão de lixo que a gente vê hoje em dia. Então, talvez como não era tanto lixo, eu não consigo visualizar um local assim. As obras eram muito... aconteciam em menor escala, quando aconteciam, porque o acesso ao material de construção, isso tudo era muito caro, entendeu? Então, eu não consigo lembrar assim, de um lugar assim, não. Talvez tivessem alguns pontos, assim, igual eu estou falando, barrancos, assim, mas era uma quantidade bem menor de lixo. A favela hoje produz muito mais lixo, mas também é um lixo que não existia há algum tempo atrás. A gente pode falar uns 20, 30 anos atrás. E esse lixo hoje, por exemplo, pegando esses dois exemplos, é responsável pela grande maioria do lixo que a gente produz, que são as garrafas PETs, né? E a questão da fralda descartável. Também é um lixo que a gente produz em grande quantidade, porque a favela ela também tem muitas crianças e nascem muitas crianças. E aí, junto com isso, vem toda uma cadeia de produção de muito plástico, né? Muita embalagem descartável, muito pacote de biscoito, muito pacote de alimento que é de plástico, principalmente isso. E um descarte sempre incorreto, sempre em qualquer lugar, pela maioria das pessoas. Aqui nesse pedaço nosso aqui, tem coleta, só não tem no domingo. Até feriado, aquele caminhãozinho que você viu passando ali, ele passa. Aquela hora que você viu ele passando, já é a segunda vez que ele está passando. Ele já passou uma primeira vez, fez a volta, mas aí ele torna a passar, quando tem mais lixo ele pega e leva. E também tem um que vem de manhã, que é da turma da varrição, mas ele costuma vir antes do pessoal passar barrendo, porque essa coletaria, aquele lixo do saco amarelo. Mas aí ele passa, sempre aquele lixo que está amontoado ali em frente ao sacolão, ele para e já leva ele uma vez. Ajuda esse outro que está, principalmente na segunda-feira. Tem dois pontos que eu consigo ver o aumento da pobreza muito claramente dentro da favela. As pessoas voltando a fazer esse movimento de catar, né? De catar recicláveis, de catar outras coisas também, restos de alimento, né? E aí depende da condição daquela pessoa, daquela família, para a sua sobrevivência. E os meninos cada vez mais novos entrando para o tráfico. São dois movimentos que para mim são muito claros quando a gente vê o aumento da pobreza. E mesmo com a gente vendo agora esse aumento do número de pessoas catando no lixo, eu não vejo nenhum movimento dos moradores na separação para facilitar esse trabalho, né, dessas pessoas. Tanto que muitas pessoas que fazem esse trabalho preferem não fazê-lo dentro da favela, porque é um lixo muito mais, vamos dizer assim, mais sujo. É um material muito mais sujo, é um resíduo, né? Um material reciclável muito mais sujo, porque a garrafa PET está dentro do lixo da cozinha, que está misturado com o lixo do banheiro.
Então não tem uma separação, que muitas vezes já acontece no bairro. Lembrando que aqui